Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record e hoje tem um grande jogo na nossa programação. O reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense pelo Vasco e o Renato Gaúcho, que está comandando o Fluminense nessa temporada. É clássico carioca, é jogaço. Dá uma olhada. Para um grande clássico, um estádio histórico. Lugar que os dois técnicos conhecem bem. Renato Gaúcho viveu jogador e técnico no Maracanã. Fernando Diniz também jogou aqui, mas foi como Fluminense, adversário da rodada, que ele fez história. Campeão da Libertadores em 2023. Renato Gaúcho teve 2 passagens como técnico do Vasco, 2005 e em 2008. Tempo suficiente para aprender como enfrentar o rival, que ele conhece tão bem. Entrar com bastante intensidade. Se a gente não entrar focados o tempo todo, nós vamos ser surpreendidos. Enquanto a bola estiver rolando, os dois treinadores vão fazer um duelo tático fora de campo. Eles têm estilos bem diferentes. Renato Gaúcho é mais tranquilo, Fernando Diniz é explosivo, mas são semelhantes na maneira de pensar o futebol. A gente vai ter um confronto de treinadores que a gente tem mais alto nível aqui no futebol brasileiro. A expectativa, volta a falar, de ter um jogaço, porque os dois técnicos o jogo para frente, isso a gente gosta e preza sempre. Para ganhar é preciso trabalhar muito e sofrer um bocado na beira do campo. E nisso, os dois dão um show à parte. Já aproveitar para convocar a torcida para nos apoiar. O palco está pronto. E o Maracanã é um espetáculo. E para reforçar o jogo Fluminense Vasco Clássico Carioca, uma cobertura especial da NDTV Record a partir das 6. Hoje, a partir das 6 da tarde, ao vivo, tem o pré-jogo com Aquecimento Futebol. E às 6h30, Fluminense e Vasco, direto do Maracanã. Brasileirão é aqui. Bora ver os palpites dos comentaristas do grupo ND para esse clássico carioca que vai passar então a partir das 6 aqui na NDTV Record. Cláudio apostando no Vasco 1-0, Badar no empatezinho, mesmo palpite do Mancha, 1-1. Eu coloquei 2-1 para o Vasco, o Niero botou 1-1 e o Emerson 2-2. Vou começar com o Cláudio. Você acredita que é equilibrado, mas o Vasco vence, Cláudio? Eu acho um jogo bastante equilibrado, né? O Fluminense vem aí com o Renato, ainda não se... ou seja, não tem uma regularidade ainda, uma constância dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu coloquei 1-0 para o Vasco porque o Vasco vem mais animado com a chegada do Fernando Diniz, com esses últimos resultados. Acho que... E tem um lado familiar, minha mãe é vascaína, aí eu também dei esse palpite, ajudando aí a Dona Maria. Ô, Niero, falando em Copa do Brasil, de que forma o Fluminense foi tranquilo, né? O Vasco foi um drama contra o Operário, mas tem alguma influência para hoje? De que forma os times passaram pela Copa do Brasil no meio de semana? Então, o Léo Jardim, né? O torcedor do Vasco estava comentando aqui, tem que agradecer todos os dias aí pelo Léo Jardim ter feito o que fez aí na Copa do Brasil. Mas eu acho que vai dar empate esse jogo aí, até pela questão do jeito que jogam, as duas equipes bastante abertas, o Fernando Diniz tentando implementar ainda a filosofia dele de trabalho. A gente viu alguns jogos aí que funcionam um pouco na Copa do Brasil, já não deu tão certo assim, foi para os pênaltis, foi sofrido. Da mesma forma, o Renato Gaúcho ainda não tem uma constância, ainda não conseguiu aplicar todo o seu método, o seu jeito de jogar, mas eu acredito num bom jogo, um jogo aberto, bastante tranquilo para as duas equipes e um resultado de 1-1, acho que vai ser um bom resultado para os dois lados, viu? E o fator Copa do Brasil, eu imagino que não vai influenciar muito não nessa questão do resultado, Kaká. Badá, para a gente falar do trabalho dos dois técnicos que a gente viu ali, o Renato Gaúcho no Fluminense, o Diniz no Vasco, Diniz que teve muito sucesso no Fluminense, o Renato, o pessoal brinca, né? Ele só dá certo no Grêmio e no Fluminense, enfim, mas como é que você acompanha o trabalho dos dois técnicos que se enfrentam hoje no Maraca? O Renato é engraçado de ver as entrevistas, questionado, porque o Fluminense não jogou bem, aí ele responde: quem que tá jogando bem? Não tem ninguém jogando bem. Não tem ninguém jogando futebol
Ele não consegue explicar o porquê que ele não está fazendo o time do Fluminense, né? Então, é um trabalho que ainda está em início, e o do Fernando Diniz a mesma coisa. Eu não me recordo, o Kaká é mais jovem, tem boa memória, eu não me recordo qual foi o jogador do Vasco que deu um estresse aí no jogo entre o Fernando Diniz, e às vezes acontece isso, né? Às vezes ele se desentende com os jogadores da maneira, às vezes ele é meio agressivo na hora das orientações, apesar de ser psicólogo. Ele teve um desentendimento com um jogador estrangeiro de fora aí, mas sofreu para passar na Copa do Brasil contra o Operário de Ponta Grossa, que teve a oportunidade para matar o confronto, era fazer o pênalti e ganhar e classificar, e aí o goleiro do Vasco, e depois o Vasco se classificou. Mas ainda muito longe de ter trabalho consolidado, o Fernando Diniz e o Renato, né? Então, é dois técnicos que precisam fazer os seus times jogar muito mais. E por isso que eu acho que um empate hoje está de bom tamanho lá no Maracanã. Tá aí, portanto, a gente falando de Fluminense e Vasco, a transmissão da NDTV Record começa às 6, cobertura, o aquecimento futebol, e o jogo às 6h30, então, do Clássico Carioca, que vai passar aqui na NDTV Record. E nós temos o jogo na ressacada, Série B do Brasileiro, esse confronto catarinense entre Avaí e Chapecoense. A gente tem uma enquete, vamos dar um F5 para saber a opinião do público. Quem leva melhor hoje? Chape aumentando vantagem, hein? Avaí 43%, a Chapecoense 56%. 43,2% para o Avaí, 56,8% acreditando que a Chape leva a melhor hoje. Temos aí, portanto, essa atualização da enquete do nosso WhatsApp, que tem participações também. Vamos lá, quem é que está com a gente? O Valmir, boa tarde. Sobre o jogo de hoje, se duvidar, o Avaí é mais time, mas o sangue no olho funciona nesse caso. Tá acreditando que a Chapecoense pode a raça, tecnicamente é muito bom, vai ser um jogaço. Assistindo o melhor programa de esportes de Santa Catarina e aguardando o grande jogo 2-0 Avaí, o Newton. Obrigado pela participação, Newton. Tem fotinho, Marcelo, Yasmin, Isabelle, Lucas e Andriele. Chape 3-1. Valeu, Marcelo Alves. Família acompanhando o Clube da Bola. E nos estádios por aí, todos juntos e misturados. Galera de Garopaba e Palhoça. Raleão, a Miriam mandando aqui pra gente. Que legal, participação do público do Clube da Bola no nosso WhatsApp. Ô, Cláudio, último comentário antes de a gente fechar o programa para Avaí Chapecoense e o teu abraço aqui. Obrigado pela participação. Kaká, isso é uma espera de um grande jogo, né? O Gilmar Dalpozo esteve até ano passado no Avaí, né? E com a tema, mas com o Ailton em alta, né? Dentro desse campeonato. Do lado do Avaí, o Jair Ventura, com um time bastante ofensivo que precisa melhorar a pontaria, né? E teve esse tempo de preparação para isso. Grande jogo na ressacada por torcedoria, apesar dessa chuvinha. E o meu abraço vai para minha esposa Karina, para minha filha Valentina, minha mãe Maria José e toda a turma da família que está assistindo, viu, Kaká? Um forte abraço a todos, do Badá também, nosso querido Rafael e toda a audiência aqui da NDTV. Legal, valeu, Cláudio. Vamos pro Oeste, Badá. Mais uma vez, brigadão aí pela participação. Tamo junto e tem abraço, Badá. Tamo junto, Kaká. Parabéns aí, mais uma bela apresentação, enquanto se recupera o meu ídolo, Marcelo Mancha, né? Um abraço pros colegas também, pro Rafael e pro Cláudio. E mandar um abraço para o Altair Bones, que está sintonizado com a gente, e o Mano Costela, que é assíduo do nosso Clube da Bola, né? Esse final de semana, aqui em Chapecó, nós vamos ter um encontro, se me permitem, o 10º encontro da família Santim, que é a família da Sema Badalote, mas por parte de pai e mãe, família Santim. Então vamos receber muitos parentes, muitos familiares, vai ser um final de semana de festa aqui em Chapecó e muitos estão nos assistindo, então sintam-se todos abraçados e muito bem-vindos. Show de bola. Não vai embora ainda, Badá, porque último comentário também do Badá, antes do jogaço da ressacada aí. Vai Chapecoense. É um jogo quente, né? Não é revanche, não vale título, mas é um jogo quente. A Chapecoense internamente trabalhou essa questão também de tudo aquilo que aconteceu no último jogo, né? Gilmar Dalpozo sendo suspenso, dirigentes, o presidente Alex Paz até hoje está suspenso
pelo TJD, ele não pode, não está exercendo a função de presidente, né? Então, teve muitas consequências aquela perda do título da maneira como aconteceu, né? Então, é 2 times querendo muito o resultado, mas eu acho que o momento da Chapecoense é melhor. O Avaí vem de 3 jogos sem vencer, a Chapecoense tem conseguido boas atuações, time consistente, jogando muito intenso. Por isso que o torcedor da Chapecoense está confiante, como a gente está vendo na nossa enquete aí. Massa, valeu, Badá. A gente falou muito desse Avaí Chapecoense, que é sempre um grande jogo, e toda a repercussão no nosso portal ND+, e também nos programas aqui da casa, SC no Ar, o Balanço Geral trazendo tudo de Avaí e Chape. Oniero, e por dias melhores em Criciúma, a gente espera essa recuperação do Tigre. Prazer também fazer o programa aqui contigo. Grande abraço e deixa um abraço aí para a galera que está acompanhando a gente. Valeu, meu amigo. Esperamos que essa melhora venha já na segunda-feira, né, na Série B do Brasileiro. Esperamos que com os 3 pontos aí para ficar mais longe dessa zona de rebaixamento. Agradecer pelo convite, estar mais uma vez aqui com todos vocês. Um abraço, Badá, Cláudio. Parabéns, Kaká, pela apresentação. E até uma próxima. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Clube da Bola. Valeu. Deixa eu registrar também alguns abraços aqui. O torcedor do Tubarão, o Felipe mandou aqui, estava vendo a entrevista com o Sidão, legal demais, ele acreditando no Tubarão também. Reginaldo Flamenguista já mandou que está no WhatsApp acompanhando a gente. Meu tio Didi, sempre acompanhando com a Patrícia aqui o Clube da Bola. Minha mãe Cris também mandou fotinho. Muita gente acompanhando o Clube da Bola deste na NDTV Record. E claro, um abraço pro Marcelo Mancha, o apresentador titular aqui do Clube da Bola. Boa recuperação. Foi uma gripe feia, né? Ficou aí tempo fora, mas acredito que na semana que vem já está de volta também. Muita saúde pro Marcelo Mancha. E lembrando, você que curtiu esse sábado aqui com a gente, Fluminense e Vasco fazem o clássico da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, nosso Brasileirão no Maracanã. A partir das 18 horas, a Record, a NDTV com exclusividade em TV aberta, vai trazer todos os detalhes, uma cobertura mais do que especial. Compromisso Carioca, você também pode acompanhar no R7 e no Play Plus o jogo Flu e Vasco Clássico Carioca, então, deste sabadão. Gente, obrigado pela companhia, uma ótima semana para você e um restinho aí do final de semana, um domingão bem legal. E a gente se encontra na programação da NDTV Record. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!